também a questão... O Dr. Mário Pinto diz também que se fazem negócios de milhões, enfim, tudo isto vai na sequência daquilo que há pouco referiu, com o Estado, quase sempre com o mesmo restrito conjunto de pessoas e grupos económicos privilegiados, os grupos económicos privilegiados que diz. Sim. Que negócios são estes, por exemplo? E que grupos económicos são estes? Concessões... Não, por favor, não vamos insistir nisso, vamos colocar esta... Não, é que nós não temos assim tantos grupos económicos como isso, não é? Mas eu não vou identificar grupos económicos como não identifico pessoas. Não estou, o meu papel não é apontar o dedo acusador a ninguém. Quem tem a Essa função... é a crítica que os teus críticos, perdoa-se o pleonasmo, lhe têm feito nos últimos dias. Que é no sentido de que o Dr. Mário Pinto inaugurou um estilo, enfim, populista, demagógico, conforme dizem, e que devia ser consequente com aquilo que diz, alguns dos meus colegas, provando aquilo que diz. Alguns dos meus colegas... Como é que o senhor responde a estas críticas? Dizendo-lhes que essas pessoas candidataram-se à Ordem dos Advogados, algumas delas, e foram humilhadas eleitoralmente. Foram pura e simplesmente humilhadas, tiveram resultados humilhantes eleitoralmente. Saíram da Ordem, alguns estão até a desenvolver atividades contra a Ordem dos Advogados, portanto, a criar alternativas de organização. Não respondo a pessoas que proferem este tipo de afirmações. Eu tenho uma postura cívica que vem de há muitos anos. Há muitos anos. E os valores porque eu me bato hoje são os mesmos que me batia há 20, há 30, há 30 e tal anos, quando ainda era jovem e era espancado pela polícia dentro da minha universidade, quando era preso pela polícia por dizer as mesmas coisas, exercer o direito da liberdade. O direito de expressão e a liberdade de expressão numa sociedade democrática, Judite de Sousa, não é o direito de estar calado. Não é estar calado, nem é o direito de elogiar. E é assim que o senhor entende o exercício do cargo do bastonário? Porque o direito de ficar calado e o direito de elogiar, como direito de expressão, existe em qualquer ditadura. É, sobretudo, o direito de denunciarmos. E denunciarmos, e numa postura de respeito pela pessoa humana, denunciarmos as situações. Eu não aponto o dedo a ninguém, mesmo a pessoas que eventualmente não gostem. Já me insultaram até algumas pessoas, publicamente. Eu não lhes reajo, não lhes aponto o dedo. A minha postura não é um combate pessoal com A, B ou C, não é acusar, não é denunciar pessoas, é denunciar situações. Para que os órgãos do Estado, que existem no Estado de Direito, atuem. Atuem com isenção, com imparcialidade. Quando o Dr. Mário Pinto diz que a justiça é muito forte com os fracos e muito fraca com os fortes, a expressão é sua. De certa forma, o senhor vê-se e quer exercer um mandato de bastonário como uma espécie de Rubim dos Bosques da Justiça? Não, eu não sou nenhum Rubim dos Bosques, nem, olha, no meu programa eleitoral, o que eu disse durante a campanha foi este. Eu candidato-me à Ordem dos Advogados no seguinte contexto: defendendo os mesmos ideais que tinha quando decidi ser advogado. Eu, quando decidi ser advogado, e já foi tarde na minha, já tinha quase 30 anos, estava cheio de ilusões e cheio de ideais sobre a advocacia. Hoje, perdi todas as ilusões, mas não perdi nenhum dos ideais. E bato-me pelos mesmos ideais. Muito bem. A dignidade da pessoa humana, a liberdade, a solidariedade, a justiça. E nós temos uma justiça para os ricos e poderosos e temos uma justiça para os fracos. Visita as cadeias, veja quem está nas cadeias portuguesas, veja o regime desumano a que estão submetidos e veja como pessoas cá fora estão em liberdade depois até de serem alguns deles julgados, perseguidos, condenados, e escapam às malhas da justiça. Mas isso também não tem a ver, em parte, com alguma responsabilidade da sua própria classe, da advocacia? Obviamente que quem tem mais possibilidades económicas está em condições de contratar grandes escritórios, grandes advogados, de conseguir assegurar grandes defesas. Mas os pobres que não têm acesso ao direito. Os pobres que não têm, e agora com estas últimas leis de apoio judiciário, ainda vão ficar pior. Os pobres pagam com a liberdade alguns pequenos delitos que cometem. Admite-se que uma jovem de 19 anos, que foi apanhada sem bilhete no metropolitano, seja condenada a uma pena de prisão substituída por multa, se pagarem determinados dias, não tem dinheiro para pagar a multa, paga com a liberdade. Condenam-se em Portugal pessoas a cumprir 13 dias de prisão porque não têm dinheiro para pagar uma multa de 80 ou 90 contos. Essa é uma crítica direta que faz às magistraturas, à magistratura judicial. É uma crítica que faço ao sistema e à magistratura judicial, que são eles que mandam, só os juízes mandam as pessoas para a cadeia. E as cadeias estão cheias. E os juízes têm que meter isto na cabeça, os juízes portugueses. Têm que meter isto na cabeça. A prisão não é a única solução, não é a única pena que as pessoas podem cumprir. Há outras. E é escandalosa, isto independentemente das razões porque estão as cadeias cheias, é escandaloso que só lá estejam os desgraçados dos pobres. A grande criminalidade de colarinho branco, para a qual alertam as mais relevantes instituições internacionais e nacionais, essa criminalidade continua aí impunemente a exibir sinais de riqueza que não se sabe de onde. Choca ao que não existam condenações ao nível da criminalidade de colarinho branco?
Choca-me o sentimento de impunidade que se generalizou em relação a certa criminalidade. Mas ainda não me respondeu relativamente aos grandes negócios do Estado feitos com grupos económicos privilegiados. De que é que o senhor está a falar? Estou a falar aos negócios que têm concessões de adjudicações de obras públicas. Há casos, eu posso ler aqui situações olha, contas na Suíça, aparecem contas na Suíça de ministros, que afinal depois são de familiares. Ministros? Não me peça nomes, não tente ir por aí. Eu vejo o secretário de Estado que saiu agora, dizia que há fraude fiscal nos grandes grupos económicos, fraudes fiscais gigantescas, fraudes fiscais nos grandes grupos económicos. Mas não sou eu que... A fraude fiscal pode ser crime, é um crime gravíssimo, não pagar impostos. Quem é que paga impostos? Os trabalhadores por conta de outra, alguns profissionais liberais, como eu e outros. Quer dizer, vamos lá ver como é que se fazem estas coisas de milhões, esta engenharia financeira que anda aí pelos offshores, que circula por todo lado. Viu agora esta zanga entre acionistas no BCP? O que é que veio a revelar? Num banco que era até considerado por muitos, ironicamente, um banco de Deus e não sei o quê. Ouça, o que é que isto quer dizer? Um banco de Deus está a fazer referência ao facto de muitos administradores serem algumas pessoas ouça, o que é que veio a revelar? Já viu numa das instituições bancárias mais sérias de Portugal? O que é que uma pessoa há de pensar? Diz. Depois, as remunerações, veja, nós temos um salário mínimo de miséria. E depois vê-se remunerações tão escandalosas, tão chocantes. Dr. Marinho Pinto, gostava de aproveitar estes últimos minutos para saber também, e a propósito da lentidão da Justiça, da chamada lentidão da Justiça, e de muitos casos se arrastarem anos e anos nos tribunais, o que é que o senhor espera do desfecho do processo Casa Pia, como bastonário da Ordem dos Advogados? Não espero grande coisa. É um processo... Este tipo de processos é uma invenção... É uma aberração jurídica, este tipo de processos mastodônticos. Eu, aliás, intervenho como advogado num processo no Porto, que são 35 processos ao mesmo tempo, 35 julgamentos. Ouça, envolve 35 arguidos. Se fossem julgados separadamente, tinham sido feito o julgamento em 2 ou 3 dias. Mas em relação ao processo Casa Pia, o senhor acredita que existirão condenações? Ouça, eu não posso fazer esse juízo porque eu não tenho assistido, não sei os factos. O que eu sei é que esse processo nasceu também com uma matriz marcadamente política. Como? Nasceu com uma matriz marcadamente política. Em que termos? Ouça, em que termos? Convido a ouvir aquelas célebres gravações do anterior diretor da Polícia Judiciária com alguns jornalistas. Ouça, acusou-se impunemente, prendeu-se impunemente pessoas que estavam inocentes. Pessoas que estavam que mal chegaram à presença de um juiz, foram imediatamente exculpados. Aquilo visou decapitar o Partido Socialista, não tenho dúvidas. Está a falar de Paulo Pedroso. Então, e atingiu esteve preso. Que esfrangalhou a direção do Partido Socialista. Aquele processo esfrangalhou a direção, foi orientado nesse sentido. Ouça, até do líder do PS lançaram suspeitas, você não se lembra das manchetes? Mas orientado politicamente pelo governo da altura? Ouça, pela polícia ou por outras centrais, não sei. O Ministro da Justiça era do mesmo partido, que escolheu... Ouça, eu não faço, obviamente, aos próprios ministros, aos próprios membros do governo. Mas acha que houve uma intenção na altura de decapitar a liderança do PS? A forma como sistematicamente se atingia e cirurgicamente a direção do PS e tentava envolver figuras do PS, desde o próprio Presidente da Assembleia da República, atualmente, o líder do PS, ministros, pessoas que... E depois veio saber como é que essas informações iam para os jornais, porque se gravaram conversas com o Diretor Nacional da Polícia Judiciária, como é que ele falava com o jornalista. Viu-se a ver aquilo, como é que se transmitiam, que passavam recados para a comunicação social. O assassínio de caráter que se fizeram ali a certas pessoas. Eu nunca pus em causa que possa haver naquele processo pessoas culpadas. O que eu disse e digo é que a mim sempre me pareceu, e isso foi óbvio também, é que havia culpados que não estavam lá e haviam lá pessoas que não eram culpados. Isso pareceu-me a mim, e aliás viu-se como foram os culpados alguns, como foram absolvidos alguns. Portanto, o senhor acha que a verdade nunca irá ser conhecida, provavelmente? Nunca se faz é raro haver boas decisões nos grandes processos. Nós temos uma frase que diz: os grandes processos nunca dão boa jurisprudência. Eu não acredito. Doutor